Então, boa noite a todos. É um prazer aqui de novo. E hoje o tema da nossa reflexão é Saulo em nós, Paulo em transformação. Então, eu vou falar sobre Saulo / Paulo de Tarso. Para mim, particularmente, é o personagem que eu mais gosto, porque eu acho que é o mais próximo de nós em relação a Jesus. Ele não conheceu Jesus pessoalmente, assim como a gente. Ele teve contato com Jesus através de palavras de pessoas, relatos, textos, que ele estudou fervorosamente. Assim como a gente. A gente tem contato com Jesus através daquilo que a gente ouve, que a gente lê, que perdurou aí durante tanto tempo, por milênios. Ele não aceitava Jesus logo de imediato. Ele refutou, ele lutou contra, não quis saber, inclusive perseguiu Jesus e seus seguidores. Assim como nós. Muitas vezes, quando não nos convém, nós relutamos em aceitar Jesus e os seus ensinamentos. Chegamos até a criticá-lo, perseguir quem o aceita, quem segue. Então, fazendo um breve resumo da história dele mesmo, o resto da palestra vem toda do livro Paulo e Estevão, psicografado pelo Chico, escrito por Emmanuel. Então, eu vou tomar a liberdade de ler bastante hoje, porque eu quis trazer os trechinhos bem fiéis ao que está no livro. Mas, buscando na internet, tem uma parte da história dele. Ele nasceu em Tarso, na capital da Cilícia, que é a atual região da Turquia, no primeiro ano depois de Cristo, no primeiro século depois de Cristo, no início do primeiro século. Ele fazia parte de uma família judaica helenística, ou seja, a fé dessa família era judaica, era da lei judaica, mas eles permearam sua fé com a língua, a filosofia e a cultura gregas. Os judeus pré-existentes a Saulo eram judeus que participaram da grande diáspora, que foi aquela dispersão forçada dos judeus lá na Palestina. Ele, na infância, aprendeu tecelagem, mas foi direcionado, desde muito pequeno, a ser um grande líder religioso, um doutor da lei. E para isso, ele foi estudar na sinagoga de Tarso no início e depois foi direcionado a Jerusalém, onde foi discípulo de Gamaliel, que era o suprassumo da lei judaica da época. Também estudou com grandes mestres gregos, o que para ele facilitou fluência na língua e a compreensão profunda da filosofia e da cultura gregas. Era romano, porque Tarso era uma província de Roma. Daí o seu entendimento de administração, leis, regras, dogmas. Então, se a gente puder trazer 3 pilares para a construção de Saulo, nós vamos trazer Roma, com a administração, essa parte concreta, organização, estruturação, leis, regras. Nós vamos trazer Grécia, com o conhecimento, a ciência, o pensamento trabalhado e raciocinado. E nós vamos trazer a lei judaica, que trazia para Tarso, para Saulo, essa conexão com Deus, a sua espiritualidade. A gente pode falar, então, que a gente está dizendo a respeito de um homem que era um misto de político, trazendo muito fortemente Roma, com um religioso, trazendo muito fortemente a lei judaica. E ele estabelecia, portanto, a sua espiritualidade, a sua religião em leis, em regras, em posturas mais superficiais. Esse Saulo político-religioso temos em nós de forma muito presente até hoje. Ainda
baseamos a nossa crença em Deus em negociações, em leis, em regras, em dogmas. Ainda não conseguimos estabelecer a conexão com Deus de forma pura como Jesus nos trouxe. Ainda não conseguimos desenvolver em nós a fraternidade proposta pelo Cristo. Saulo foi o mais cruel perseguidor de Jesus e de seus seguidores. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 9 a 11, ele descreve a si mesmo da seguinte forma: quanto a mim, achei que devia empregar todos os meios para combater o nome de Jesus, o Nazareno. Foi o que fiz em Jerusalém. Encarcerei um grande número de santos, tendo recebido autorização dos chefes dos sacerdotes. E quando eram mortos, eu contribuía com meu voto. Muitas vezes, percorrendo todas as sinagogas, por meio de torturas que esforçá-los a blasfemar. E no excesso do meu furor, cheguei a persegui-los até em cidades estrangeiras. Nós também temos esse Saulo cruel e perseguidor dentro de nós. Quando nós acreditamos em algo e apresenta-se para nós alguma coisa diferente daquilo que a gente acredita ou daquilo que a gente é, a gente persegue, a gente critica, a gente aponta, a gente condena. Visto o que já fizemos lá atrás no Holocausto, visto o que fazemos até hoje em relação ao tom de pele, em relação à crença religiosa, em relação ao time de futebol, nós desprezamos o que é diferente de nós e, se possível, eliminamos aquilo da nossa vida. No livro Paulo e Estevão, então, Emmanuel vai nos contar sobre as perseguições aos cristãos que Saulo realizou. Várias. E vai dar um enfoque principal à perseguição e morte de Estevão, que é considerado o primeiro mártir do cristianismo. Estevão era, abrindo parênteses, irmão de Abigail, que foi noiva de Saulo e que se converteu também ao Cristo para desgosto profundo de Saulo de Tarso. Então Estevão morre pelas mãos de Saulo e Abigail também um tempo depois. Ele então se entrega mais ferozmente ainda à caça dos cristãos. E ele vai então a Damasco, em busca de líderes religiosos lá, para trazê-los a Jerusalém e serem julgados. E então se passa a famosa passagem da entrada de Damasco, onde ele se vê envolto numa luz tão intensa que ele cai do cavalo. E do chão ele escuta uma pessoa, uma voz, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta: quem és tu, Senhor? E a voz responde: eu sou Jesus. Então viu-se o orgulhoso e inflexível doutor da lei curvar-se para o solo, em pranto convulsivo. Dir-se-ia que o apaixonado rabino de Jerusalém fora ferido de morte, experimentando num momento a derrocada de todos os princípios que lhe conformaram o espírito e o nortearam até então na vida. Diante dos olhos tinha, agora e assim, aquele Cristo magnânimo e incompreendido. Assim também é com a gente. Nós nos vestimos de verdades que julgamos absolutas, mas que são verdades humanas, falíveis, mutáveis. Quando essas verdades caem por terra, nós nos vemos desmoronar. Perdemos o chão, como a gente costuma dizer, que foi o que aconteceu com Saulo. E é só nesses momentos que a gente consegue realmente tirar o orgulho de lado um pouquinho e aceitar as leis eternas, as verdades divinas que Jesus trouxe para nós. Saulo abre então os olhos e percebe que está cego, não enxerga nada. Do âmbito daquela escuridão que lhe enchia os olhos da carne, parecia emergir o vulto radioso de Jesus, aos seus olhos de espírito.
Era justo que cessassem as suas percepções visuais, a fim de conservar para sempre a lembrança do glorioso minuto de sua transformação para uma vida mais sublime. Enquanto nós buscarmos enxergar Jesus com os nossos olhos de carne, nós só vamos enxergar o Cristo crucificado. Mas Ele é mais do que isso. Ele é muito além do que isso. Para a gente poder enxergar esse além, a gente precisa abrir os nossos olhos do Espírito. Infelizmente, no nosso atual grau de evolução, a ferramenta mais eficaz para que a gente consiga abrir os olhos do Espírito é a dor. É só nos nossos momentos mais difíceis, mais sombrios, que a gente realmente busca Jesus e aquele caminho que Ele sempre tentou nos apontar. Saulo então entra em Damasco. Ele se hospeda numa estalagem e lá ele fica por 3 dias, até ser encontrado por Ananias, que foi enviado por Jesus. E curiosamente, Ananias era o líder que Saulo tinha ido buscar para ser julgado. Ananias vem, se apresenta, cura Saulo, o batiza, e eles têm longas conversas a respeito de Jesus. Ananias conta tudo o que sabe, mostra tudo o que conhece a respeito do mestre. E ele então fica enlouquecido, ele se apaixona. Saulo tinha uma paixão por tudo aquilo que ele acreditava. E quando ele vê o Cristo ressuscitado, ele realmente se converte e ele se apaixona pelo Cristo. Mas não sabe direito o que fazer. Então ele se dirige a Palmira, que é uma cidade no deserto, em um oásis, no oásis de Dan, onde está Gamaliel, seu antigo mestre. E ele busca Gamaliel, explica tudo o que aconteceu, diz que está sem saber direito o que fazer. E Gamaliel orienta que ele fique por algum tempo ali no oásis, trabalhando como tecelão para se manter. E enquanto isso ele vai processando tudo o que aconteceu com ele. Vai estudando mais, vai entendendo, vai olhando para dentro de si, trabalhando toda essa transformação que ele estava vivendo. Ele aceita a proposta, ele fica por lá, trabalhando, ele fica cerca de 3 anos nessa região e sofre profundas transformações. Não só da pele que se queima do sol, a barba que cresce, mas principalmente do espírito. Desde que se consagrara ao Mestre de alma e coração, os remorsos, as dores, as dificuldades, como que se afastaram de seu espírito. Recebia todo o trabalho como um bem, toda necessidade como elemento de ensino. Se a gente tivesse a coragem de realmente se entregar ao Cristo e viver da forma como Ele ensinou, nós também vivenciaríamos essa transformação. A gente realmente entenderia o termo de que com o Cristo o jugo é leve, o fardo é suave. Não que a gente deixaria de ter problemas na vida, de forma alguma. Os problemas estão sempre aí, sempre aparecendo. Mas, com o Cristo, esses obstáculos, esses desafios passam a ser vistos como lições. Nós desenvolvemos a resiliência e fortalecemos a nossa fé. Então, Saulo segue trilhando aí o seu caminho, encontrando muitas dificuldades, e até que ele chega a um ponto que ele está muito cansado, triste, sozinho, e ele decide buscar o pai em Tarso, mas ele é rejeitado. E ele, naquele momento da rejeição, ele sente dentro de si uma revolta do homem velho. E ele entende que naquele momento ele buscou o pai porque ele queria a aprovação do pai. E ao mesmo tempo ele reflete e ele entende que Jesus estava permitindo que aquelas provações acontecessem com ele, porque ele precisava que o seu coração, ainda voluntarioso, aprendesse a verdadeira humildade. Sentiu que havia vencido muitos tropeços, que se havia mostrado superior em Damasco e em Jerusalém, que dominara as hostilidades do deserto, que suportara a ingratidão dos climas e as canseiras dolorosas.
mas que o mestre agora lhe sugeria a luta consigo mesmo, para que o homem do mundo deixasse de existir, ensejando o renascimento do coração enérgico, mas amoroso e terno do discípulo. É isso que Jesus pede de nós, que a luta que a gente trave não seja a externa, como foi dito no Evangelho, mas a interna, desse nosso antigo homem, egoísta, pregado em crenças, para esse renascimento de um novo homem que vive no amor. Ele então se encontra triste, cansado, perdido, e ele segue para os arredores de Tarso, que são montanhas. Ele se acomoda numa pedra e ele começa a rever tudo o que ele viveu até aquele momento. O isolamento social com o afastamento dos amigos, a necessidade de fugir como um criminoso, a incompreensão dos mais cultos, a busca desesperada em contribuir com a obra do Evangelho sem as devidas condições, pois aqueles que o apoiavam o aconselhavam a recolhimento, discrição e aprendizado. A ansiedade frustrada pelo apoio familiar. Tudo isso pesa. Ele chora, pede a Jesus uma luz e adormece. E ele, adormecido, sonha com Abigail e Estevão, que vêm, o consolam, conversam com ele e respondem a inúmeras dúvidas que ele tem. E o final desse sonho, Abigail traz para ele conselhos que nós podemos usar. Ele pergunta para ela: que fazer para adquirir compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Como que eu vou entender direitinho o que Jesus ensinou? Ela responde: ama. Ponto de exclamação. Ele pergunta: mas como proceder de modo a enriquecermos na virtude divina? Como que eu vou enriquecer o meu espírito? Acumular os tesouros que Jesus falou para o reino dos céus? Ela responde: trabalha. Pergunta: que providências adotar contra o desânimo destruidor? O que eu vou fazer quando eu me encontro como eu estou agora? Cansado, triste, desanimado. Ela responde: espera. Como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? O que eu faço tendo esse tesouro que é o Evangelho e que ninguém dá valor? Perdoa. E o sonho se acaba. Ele fica ali mais 3 anos nessas montanhas, sozinho, trabalhando como tecelão e esperando essa convocação tão desejada para trabalhar por Jesus. Até que ela chega num determinado momento. Ele permanece no seu trabalho como tecelão durante o dia e à noite ele trabalha na casa de oração, que tinha sido fundada ali naquela região. O curioso é que Saulo tinha o poder da palavra, enquanto era um doutor da lei. Ele falava de forma inflamada, de forma belíssima, defendendo a lei judaica. Mas, quando ele promove essa transformação em si, ele trava. Ele não consegue mais fazer as palestras, as preleções que ele fazia daquela forma que ele fazia antes. E ele então, quando trabalha na casa de oração, ele não trabalha como um orador, ele trabalha em serviços gerais. Água, limpa o chão, recebe as pessoas, fazendo um basicão ali. E o curioso é que durante o dia, enquanto ele trabalhava como tecelão, as palavras vinham. Passavam muitas pessoas pela tenda dele. Viajantes, trabalhadores, lavadeiras, e com essas pessoas, numa conversa informal, ele falava coisas lindíssimas sobre o Cristo e a sua missão. Ele lia trechos da lei hebraica e do Evangelho e fazia comparação entre os dois, mostrando semelhanças, mostrando formas diferentes de interpretação. E as pessoas, então,
foram ficando encantadas com aquele homem rude, mas que tinha um conhecimento tão profundo do Cristo. Passa por ali um tal Lucas, médico, que é o nosso São Lucas, né? Que escreveu o Evangelho de Lucas. E passa dias com esse homem que ele fica fascinado, aprendendo tanto sobre o Cristo. Lucas se converte como cristão e também sai para pregar o Evangelho nas suas paragens aí. A perseguição aos cristãos vai aumentando cada dia mais, vai ficando cada vez mais complicado. E Saulo e os demais trabalhadores decidem então sair para levar o Evangelho em cidades menores, chegando nos gentios. Paulo de Tarso é conhecido como o apóstolo dos gentios. E o que é o diacho dos gentios? São todas aquelas pessoas que a lei hebraica desprezava. Os homens que não haviam sido circuncidados. As pessoas que pela lei viviam em pecado. E todos aqueles que estavam fora da lei hebraica. Quando eles atingiam essas pessoas e essas cidades mais distantes, eles conseguiam, de uma certa forma, ir universalizando o Evangelho de Cristo, levando cada vez mais distante a palavra. No livro Paulo e Estevão, Emmanuel descreve várias dessas viagens. Eu trouxe uma só, que é para Neapafos, a sede do governo provincial. Foi um lugar onde eles fizeram curas consideradas impossíveis e fizeram diversas palestras, fundando diversas igrejas, que as igrejas eram fundadas em casas das pessoas, não eram lugares específicos. E foi nessa cidade que Saulo conseguiu fazer a sua primeira grande pregação. E foi tão intensa e tão bonita que Barnabé, que estava com ele naquele momento, eles viajavam sempre juntos, em duplas pelo menos, se assustou com a intensa mudança do ex-rabino. E quando eles estão saindo da cidade, Barnabé pergunta para ele: quando Ananias te curou e te batizou, ele não sugeriu uma mudança de nome? Saulo falou: não. Pensa um pouco e ele fala assim: mas eu não vou mudar de nome, eu vou assumir o meu nome romano, que é Paulo. Ele continua então divulgando o Evangelho, sempre dessa forma, nas cidades menores, para as pessoas desprezadas, até que a necessidade das palavras dele passa a ser maior do que a capacidade que ele tinha de estar presente nas igrejas fundadas. Ele se angustia, de novo pede a Jesus uma luz, uma forma como resolver a situação, e ele recebe a ordem de que ele deveria então escrever suas palavras, suas orientações amorosas, escrever sobre a vida do Cristo, os ensinamentos que ele tinha aprendido. Daí então nascem as famosas cartas de Paulo, que a gente conhece até hoje. Não era ele quem escrevia as cartas, ele ditava as cartas e a pessoa que estava com ele fazia a transcrição. Mas elas foram propagadas aí para todas as igrejas que haviam sido fundadas por ele. Ele morre no ano de 67 depois de Cristo, mais ou menos, e em Roma. E ele deveria ter sido crucificado, mas por ser romano ele escapa da cruz. Mas ele é decapitado. Não sei o que seria pior. Enfim, para os romanos ser decapitado era melhor. Então, foi o que aconteceu. No prefácio do livro Paulo e Estevão, Emmanuel diz: entre perseguições, enfermidades, apodos, zombarias, desilusões, deserções, pedradas, açoites e encarceramentos, tudo que marcou a vida de Paulo. Paulo de Tarso foi um homem intrépido e sincero, caminhando entre as sombras do mundo ao encontro do Mestre que se fizera ouvir nas encruzilhadas da sua vida. Foi muito mais que um predestinado, foi um realizador que trabalhou diariamente para a luz.
Esse é o nosso próximo passo no nosso processo de transformação. Sermos trabalhadores para a luz. É isso que está faltando para a gente. A gente fala tanto da transição planetária, do autoconhecimento, da autotransformação, que a gente precisa mudar para a transição e mas geralmente a gente não sabe o que fazer. Ah, tem que transformar. Transformar o quê? Sermos trabalhadores da luz. Ah, preciso sair por aí montando igrejas igual o Paulo fez? Não. Esse trabalho mais difícil já foi feito lá atrás. Hoje, o que nos é pedido é pequeno. É tentar viver os ensinamentos do Cristo. Fazer para o outro o que a gente gostaria que fizesse para a gente. Simples assim. Emmanuel ainda traz no prefácio. Mas, na verdade, todos os homens menos rudes têm a sua convocação pessoal ao serviço do Cristo. As formas podem variar, mas a essência do apelo é sempre a mesma. O convite ao ministério chega, às vezes, de maneira sutil, inesperadamente. A maioria, porém, resiste ao chamado generoso do Senhor. Todos os dias nós recebemos convites sutis para trabalhar na seara do Cristo. Coisas simples, pessoas que a gente pode ajudar, animais que podemos resgatar, seja qual for o convite. Mas para a gente entender, a gente precisa ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. E quantas vezes a gente fecha os olhos, tampa os ouvidos e vira as costas para os convites? Muitas vezes. Então a proposta atual é essa transformação. É deixarmos o Saulo que existe em nós de lado, esse homem controlado pelo orgulho, cheio de crenças limitadoras, de leis e regras que não fazem muito sentido, e mergulharmos no Paulo, que nós também temos em nós. Esse homem que descobriu o amor e que aprendeu a viver esse amor. E para a gente se inspirar a começar por amor na massa, lembramos das últimas palavras de Abigail. Ama